a tela com vocês. Som e mic, ok. PowerPoint. Vamos lá. Pessoal, eu estava falando com vocês, né? A primeira pegadinha que nós já não vamos cair é que a lei só protege direitos e garantias de pessoas físicas, ok? Vamos lá. Dentre, né? Bem rápido, bem ampassando para vocês. Pedir o pessoal para ir admitindo o pessoal. Pedir o pessoal para ir desligando o áudio, por favor. Pessoal, desliga o áudio, por favor. É isso. Jéssica, ativar mudo. Pessoal, continuando, qualquer momento que vocês tenham dúvida, podem levantar a mão ou mesmo até, né, ativar o áudio aí e fazer a pergunta. Então, pessoal, dentre, né, no rol de direitos que ela, né, especificando os direitos e garantias fundamentais que a Lei de Abuso de Autoridade protege, informação, petição, como eu falei com vocês, o investigado, a parte, ela tem direito a acessar os autos, né, do inquérito, os autos de processo, direito à assistência de advogado, enfim. Admitir, deixa eu ir admitindo o pessoal que está chegando. Pessoal, vamos lá. Quem que comete crime de abuso de autoridade? Quem pode cometer? Quem, assim, esse crime só é cometido por quem? Vamos ler, vou ler para vocês e peço que vocês leiam também, né? Me acompanhem aí na leitura. A leitura a gente aprende lendo, vendo e ouvindo, né? Então vamos fazer os três aqui juntos. Eu vou ler, leiam também e nós vamos destrinchar isso aqui. São os primeiros assim e fundamentais artigos, né, da Lei de Abuso de Autoridade. Pessoal, disposição geral da lei. Primeira coisa que aparece lá. A lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não. Nós vamos cair para dentro disso aqui e vocês vão ver como assim agente público, servidor ou não. Agente público ele tem que ser servidor, vocês vão ver. Agente público, servidor ou não, que no exercício das suas funções, ou seja, ele está em serviço, ele está a trabalho, ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Vamos destrinchar isso aqui também. Vamos adiante. Só a primeira leitura. As condutas descritas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica, ou seja, pessoal, tem dolo específico. Finalidade específica de prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho, satisfação pessoal. Ou seja, tem dolo específico. Quando que vai ter esse crime? Quando o agente público praticar com a finalidade de prejudicar alguém, de beneficiar a si mesmo ou alguém, né? A si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho pessoal, satisfação pessoal. Pessoal, a gente pode achar que isso restringe muito, mas não restringe tanto, porque a maioria desses tipos penais aqui, ele vai estar cometendo, ou ele vai beneficiar ele ou alguém, né? A prática dele vai beneficiar alguém, ou, vamos supor, não encaixa em nada. O MP vai denunciar por um mero capricho ou satisfação pessoal. Então, parece que restringe, né? Há essa restrição legal, realmente, a gente tem que saber essas palavras, porque isso pode ser trocado, mas, na prática, isso não restringe. A lei consegue ser aplicada, né? Na maioria dos agentes, na maioria das hipóteses. Pessoal, olha o parágrafo segundo. Divergência na interpretação de lei ou avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Deixa eu dar um exemplo para vocês, na prática. Divergência na interpretação de lei ou... Deixa eu admitir. Isso, ok. Divergência na interpretação de lei ou avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Vamos lá. Vocês, soldados formados, certo? Daqui a um tempo, amém? Vocês, soldados formados, estão na rua, se depararam com uma situação. Vocês entenderam que aquela situação, né, a primeira análise de vocês ali, vocês acharam que era um crime de menor potencial ofensivo, por exemplo, uma agressão simples, na polícia, já vou falar para vocês já se ambientarem com o futuro de vocês,
a gente trata lá vias de fato / agressão. Então, uma via de fato, ou seja, a galera entrou na mão, entrou na porrada, saíram na mão, né? Entraram em vias de fato, entretanto, não produziram lesões. Então, você ali, na hora, você, né, você se deparou com a cena e prendeu. Só que uma mera via de fato, uma discussão, aquele empurra, você considera que foi uma via de fato, ou seja, um crime de menor potencial ofensivo. Você não vai levar para a delegacia, você vai levar para o juizado. Você vai conduzir para o juizado. Chegou lá no juizado, ficou lá horas, demorou. Aí fala, não, isso aqui não é via de fato. Isso aqui, ô policial militar, você não deveria estar com essas pessoas aqui no juizado, não, por esse tempo inteiro. Você tinha que ter ido para a delegacia normal, para a central de flagrante. Pessoal, vocês acham que isso aí é abuso de autoridade? Vamos lá. Vamos lá. Vocês acham que isso aí é abuso de autoridade ou não? Preciso de resposta. Preciso que vocês interajam comigo. Manda chat, fala alguma coisa. Alguém? Tô sozinho aqui, não é possível. Sim, Luiz Felipe achou que sim. Falei um, né? Daniel, não. Oh, tem celeuma, hein? Vitor, não. Não. Vamos lá. Pessoal, é o parágrafo 2º. A divergência na interpretação de lei ou avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Se você tivesse pego essa pessoa, mantido ela em cárcere, né, levado para sua casa, levado para o fundo do batalhão e deixado ela lá, seria abuso de autoridade. Por quê? Isso não é uma mera divergência de avaliação ou de interpretação. Você praticou ato, né, contrário, enfim. O que nós falamos aqui, o exemplo que nós demos, você teve uma... Segundo a sua avaliação ali, na hora, no momento, você achou que era uma via de fato. Você não viu lesão. Só que depois chegou na delegacia, uma das partes falou, não, eu estou lesionado. Eu fiquei com um arranhado aqui, um hematoma. Aí, lá no juizado, o delegado vai falar, vixe, ô PM, você perdeu tempo aqui, as vítimas perderam tempo. Isso aqui era lá na delegacia. Então, pessoal, por uma circunstância de fato ali, a sua avaliação dos fatos ali, ela não foi perfeita. Teve uma divergência na avaliação. Ou você achou que seria via de fato, mas na verdade o delegado achou que era lesão, enfim. Isso não vai ser abuso de autoridade, ok? Ah, professor, para a prova, o que eu tenho que saber para a prova, que é nosso objetivo inicial? Isso aqui, divergência na interpretação de lei ou avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Ainda que a prova te dê um caso, do jeito que a gente deu, ela vai deixar muito claro para vocês que isso aqui, ó, por uma divergência na interpretação da lei ou por uma divergência da avaliação dos fatos, né? O policial militar, ele agiu de forma que foi corrigida posteriormente. É abuso de autoridade ou não? Não. Então, a gente sabendo esse parágrafo, a divergência na interpretação da lei ou na avaliação dos fatos e provas não configura abuso de autoridade. Ok? Tranquilo? Se alguém tiver alguma dúvida. Alguém? Dúvidas? Dúvidas? Não dúvidas? Deixa eu ver se no chat alguém falou um erro de avaliação. É isso aí, ó. Erro de avaliação, né? Um erro de avaliação dos fatos. Ele não teve acesso a todos os fatos. Ou talvez, né? Ele até... Assim, ele não conseguiu acessar, ele não sabia se tinha lesão, enfim. Ou isso não vai configurar abuso de autoridade. Tem como aumentar um pouquinho a letra do slide? Está um pouco ruim de ver. Vamos lá. Agora, ainda que eu faça assim, ó. Só esse slide aqui que tem essa letra menor, pessoal, porque é mesmo só para a gente ter um primeiro contato com a lei. Aí, melhorou um pouco? Vamos lá. Artigo 2º. Sujeitos do crime. É sujeito ativo do crime, sujeito ativo, ok? Nós ainda estamos falando em quem comete. Sujeito ativo do crime de abuso de autoridade
Ok, obrigado pelo feedback, viu, Josmar? Sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, de território. Pessoal, compreendendo, mas não se limitando a. Então, sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, qualquer agente público, qualquer servidor público, certo? Servidor ou não, da administração direta, indireta, fundacional, qualquer dos poderes, ok? Vamos. Talvez a mera leitura desse artigo fique um pouco confusa, complexa. Vamos avançar para a gente entrar nisso. Se ficar alguma dúvida, vocês me parem. Vamos lá. Quem pode cometer o crime de abuso de autoridade? A Lei de Abuso de Autoridade aponta em seu artigo 1º e 2º as autoridades e agentes públicos que podem ser considerados sujeito ativo dos crimes. A própria lei, pessoal, ela traz um rol exemplificativo de sujeitos ativos. Ou seja, não esgota, né, na listagem que a gente vai ver, e quando vocês estiverem também lendo a lei, ela não esgota todas as hipóteses de quem pode cometer esse crime. Por que que ela não esgota? Porque no próprio artigo 2º, ela tem um termo lá, cometidos por agentes públicos, os quais são, não se limitando a. Vamos chegar no artigo aqui, vocês vão ver. Importante, pessoal, a lei de abuso de autoridade, ela exige, né, essa qualidade especial, específica do sujeito ativo. Ou seja, não é qualquer um que comete um crime de abuso de autoridade. Não é qualquer um. Por exemplo, outro exemplo. Hoje, vocês são civis. Vocês podem prender qualquer um que esteja cometendo um ilícito, certo? Até aí, tranquilo? E daqui a alguns meses, quando vocês forem autoridade policial, vocês devem, ok? Hoje, quando vocês prenderem alguém, porque vocês podem, vocês vão se deparar com um ilícito aí, vocês vão dar voz de prisão ao cara e prender o cara. Vocês são agentes públicos? Vocês estão agindo, né? Vocês têm qualquer vínculo? Não. Entretanto, vocês, posteriormente, já policiais, de folga, ok? Quando vocês forem prender alguém, vocês vão atuar em razão da função de vocês, certo? Assim vocês vão atrair. Ou seja, pessoal, para não ficar confuso, para cometer abuso de autoridade, o sujeito ativo, ele tem que ter a qualidade de ser agente público. Nós vamos ver que ele pode estar de serviço ou não. Entretanto, o paisano, o civil, ele não comete, ele não pode cometer abuso de autoridade, ok? Então, se cair na prova, vamos lá, se cair na prova, o cara lá e tal, o padeiro, na padaria dele, o cara entrou para roubar e ele prendeu e violou, né, alguns direitos lá. Ele comete o crime de abuso de autoridade? Não. Ele não é agente público, ele não está agindo em razão da função de agente público, ok? Entretanto, o policial que está lá de folga e ele avoga a sua condição de agente público para fazer isso, ele vai cometer, ok? Vamos adiante, nós vamos. Então, pessoal, está ressaltado aqui em vermelho, os crimes, os tipos penais da nova lei de abuso de autoridade são crimes próprios. Por que que são crimes próprios? Porque eles exigem essa qualidade especial, específica do sujeito ativo. Ou seja, só algumas pessoas podem cometer esse crime. Para ficar muito claro para vocês, crime impróprio, eu não vou entrar muito, porque isso é matéria de parte geral, de penal, mas tem tudo a ver. Crime próprio, crime impróprio. Crime impróprio, homicídio. Qualquer um pode cometer homicídio, certo? Se o cara é polícia, se o cara é civil, enfim, se ele é empresário, qualquer um comete crime. É um crime impróprio. Crime próprio exige uma condição específica do autor, do agente, ok? Alguma dúvida? Deixa eu ver no chat. Desculpe, professor, não entendi o exemplo anterior do policial. O senhor poderia, por favor, quem está com Redmi, pode ligar o áudio e falar o que que você não entendeu, por gentileza. Pode? Pode ser? Oi, professor, boa noite. Boa noite, tudo bem?
Eu lerdei aqui, eu até escutei, mas eu não entendi muito bem. O senhor falou que se a pessoa fosse servidora, mas se ela não tiver em serviço, ela não pratica o crime de abuso de autoridade? Não, não, não. O Ah, servidor, perfeito. ele pode praticar estando em serviço ou não, desde que ele avoque a condição dele. Por exemplo, pô, Tenente Max, estou lá, na padaria. Falei, irmão, mão na cabeça, polícia, deita, deita, deita. Tranquilo? Então, ali, por mais que eu não esteja em serviço, quer ver? Tem uma lâmina aqui que fala bem disso. Aqui, ó. Essa lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuso do poder. Ou seja, ainda que ele não esteja no exercício das funções dele, mas se ele, a pretexto de exercê-las, ele se identifica como policial militar, entende? Ele se identifica como policial, ele age como policial, ainda que esteja paisano de folga, ele pode cometer, né? Se ele incidir em algum tipo, ele pode cometer os tipos penais, os crimes da lei de abuso de autoridades. Deu para esclarecer um pouco? Se não, Deu sim, professor. Obrigada. nada. Pessoal, mais alguém? Então, senhores, relendo, né, o artigo 1º e 2º. Define os crimes cometidos por agente público, servidor ou não. Vocês vão ver o ou não, né? Agente público, porque o agente público ele pode ser servidor ou não. Interessante que vocês se liguem nessa pegadinha. Crime de abuso de autoridade cometido por agente público, servidor, que no exercício de suas funções, servidor ou não, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Se cair um caso, pessoal, em que fala que o funcionário, o agente público, ele não estava no exercício das funções, ele, a pretexto de exercê-las, ele cometeu, entretanto, ele não estava no exercício de suas funções. Pessoal, o que eu quero deixar claro para vocês aqui? A prova pode até trazer um caso, mas ela vai trazer essas palavras-chave. O agente público, ele não estava no exercício das funções dele, entretanto, ele, a pretexto de exercê-las, ele se identificou como policial, ele fez tal conduta. Então, o caso, ele sempre vai vir acompanhado das palavras-chave para vocês identificarem. Sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. Qualquer agente público, servidor ou não, administração direta, indireta, tudo aquilo que eu falei com vocês, e se liguem no final, pessoal, do artigo 2º. Compreendendo, mas não se limitando. Servidores Copiaram? públicos. Compreendendo, mas não se limitando a. Então, compreende servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas, membros do Legislativo, membros do Executivo, membros do Judiciário, membros do MP, membros dos tribunais ou conselhos de conta. O que a prova pode falar? Quem somente pode cometer crimes da lei de abuso de autoridade e trazer essas listas. Pessoal, o somente, ele vai tornar isso totalmente errado. Por quê? Não são somente. Ela traz aqui esses servidores, mas é um rol exemplificativo. O próprio artigo 2º fala que não se limita a eles, ok? Então, vocês vão ver também direito, né, parte geral de penal de processo. Então, vocês vão perceber que o rol exemplificativo, ele traz os exemplos, mas ele não limita. O que a gente tem em mente é que é um crime próprio, então tem que ser servidor público, né? Tem que ser agente público. Entretanto, ele pode não estar aqui. Vamos para o exemplo, para tornar isso claro. Agente público, pessoal, quem é agente público? O parágrafo único do artigo 2º da lei reputa-se agente público, para os efeitos dessa lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, ou sem remuneração, ou seja, ainda que seja em caráter transitório, ainda que seja sem receber, pessoal, por eleição, nomeação, designação, contratação, qualquer outra forma de investidor ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput desse artigo. Pessoal, então, na prática, comete abuso
o agente que, mesmo não estando no exercício da função, ele age invocando a autoridade do seu cargo ou da sua função. É o exemplo que a gente trabalhou do policial que está de folga, entretanto, ele se identifica como polícia, ele prende o cara na condição dele de polícia, ok? Então, ele, mesmo não estando no exercício da função, ele age invocando a autoridade do cargo. Outros exemplos, pessoal. Conceito de agente público, para fins de aplicação dessa nova lei, que ela é de 19, entrou em vigência em 20, todas as formas de vínculo, né, que esse agente possa ter com a administração. Olha os exemplos. Servidores públicos, empregados públicos, militares, principalmente, né, servidores temporários, comissionados, detentores de cargo eletivo, função de confiança, sabem, aqueles servidores lá de confiança da Câmara. Então, função de confiança, voluntários, pessoal, olha aí, velho, cara voluntário, se ele está na condição de agente público, estagiários, mesários, pessoal. Aí, o mesário. Se o mesário, que é um cara que está ali com um vínculo totalmente transitório, voluntário, né, ele está ali na condição de agente público. E demais particulares em colaboração com o poder público. Tem o ADOC, né? Às vezes tem prefeitura de interior, não sei se alguém de vocês é do interior, mas a minha realidade, né, que eu já vi no interior, muitas vezes, na época da Polícia Civil principalmente, o efetivo é muito baixo, aí a Polícia Civil, ela tem a ajuda de funcionários ad hoc. Às vezes é da prefeitura, às vezes é de um órgão da prefeitura, e que o cara exerce função de polícia, ele é ad hoc, ok? Alguma dúvida, pessoal? Até aqui? Não. Tranquilo? Sujeito passivo, ou seja, quem é vítima, né, dos crimes aí dos agentes públicos. Pessoal, o sujeito passivo principal, aqui eu vou passar bem rápido, né? Só para vocês terem uma noção, acho que a gente não precisa esmiuçar muito isso. Sujeito passivo principal é a pessoa física ou jurídica direta, aquele que sofre a ação do agente público, né? No exemplo aqui, a testemunha ou investigado, né, no caso do artigo desse, que é um tipo penal, que trata da condição coercitiva, ou seja, é quem o delegado ou o policial militar, ele pega a testemunha lá e coercitivamente conduz ela, não existindo ordem judicial, não existindo circunstância para isso, ok? Essa é a vítima, é o sujeito passivo imediato. E o sujeito passivo secundário, pessoal, é o Estado, é a administração pública. É o que eu falei com vocês. O Estado, ele morre de medo da gente agir extrapolando as nossas prerrogativas, né? E vem a macular. Então, num caso de abuso de autoridade, ele é o sujeito passivo imediato. A gente está atingindo também o Estado. Ok? Ok. Elemento subjetivo especial, pessoal. Vamos lá. Não há que se falar em crime de abuso de autoridade culposo, ok? A gente tem como elemento subjetivo geral, né, dolo. Ou seja, todos os crimes previstos na lei de abuso de autoridade são dolosos. Não existem crimes culposos. Além de ser doloso, pessoal, o artigo 1º, parágrafo 1º, que a gente leu, ele traz o dolo específico, finalidades específicas para o cometimento do abuso de autoridade. Vamos ver isso na prática. As condutas descritas nessa lei, artigo 1º, parágrafo 1º, constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com finalidade específica, prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou mero capricho ou satisfação pessoal. Ok? Então, a gente tem de elemento subjetivo especial de dolo específico, prejudicar alguma pessoa, beneficiar a si mesmo ou alguma, né, outra pessoa, ou um mero capricho, uma mera satisfação pessoal. Vamos dar uns exemplinhos aqui para vocês verem na prática. Capricho e satisfação pessoal, que é um elemento específico, né? Capricho, vontade desprovida de qualquer razão anterior, né? Satisfação pessoal, prática de um comportamento que agrade aos interesses pessoais do agente, qualquer natureza, né? Enfim, eu acho que eu trouxe para vocês os conceitos e vou deixar disponível, né, os conceitos para
Quando vocês estudarem, vocês passarem o olho, isso ajuda vocês a sintetizarem, mas não precisem se ater à descrição específica, né, desses conceitos de capricho e satisfação pessoal. São só exemplos para vocês trazerem para a prática e conseguir visualizar, ok? Vamos lá, que eu quero mostrar para vocês uma questão aqui, vocês vão ver que vocês já vão ter condição de responder questão de lei de abuso de autoridade com tranquilidade. Exemplos. Agente público que procede à prisão em flagrante de rival político apenas para prejudicá-lo. Tem o fim específico de prejudicar alguém. O agente público que pratica determinado ato para ganhar visibilidade, ou seja, para aparecer. O cara pratica determinado ato, né, previsto na lei de abuso de autoridade, né, um tipo descrito, com finalidade de aparecer, de ganhar visibilidade. E agente que pratica determinado ato visando receber vantagem financeira, né, benefício. Pessoal, nesse caso aqui da linha C, né, desse exemplo, uma coisa não impede a outra. Vocês já devem ter, mas se o cara comete isso aí, se ele exige, ou se ele pratica visando uma vantagem, ele está cometendo uma corrupção, uma concussão, e aí? Pessoal, uma coisa não impede a outra, uma coisa não elimina a outra, ok? Anotinha aí. Caso o agente solicite ou exija vantagem indevida, poderá responder não só pelo crime previsto na lei de abuso de autoridade, mas também pelos crimes de concussão, corrupção passiva, enfim, a depender do caso concreto, ok? Vai responder pelos dois. Mas por que responder para os dois? Nós vamos ver, pessoal, que a lei de abuso de autoridade ela traz consequências para o agente público automáticas, em que o juiz ele já pode, na canetada dele, na sentença dele, ele já pode determinar a perda daquele cargo, a impossibilidade dele concorrer a um novo cargo. Então, por mais que às vezes a pena na lei de abuso de autoridade seja menor do que do Código Penal de um tipo específico, ela é muito importante e pode trazer essa consequência automática, ok? Ô, professor, Pois não. a pena para esse crime é de detenção? Sim, salvo engano, nós vamos ler a lei e os tipos penais, mas Residência que... você fala na lei de abuso de autoridade, certo? Isso. Quer ver? Detenção. Detenção, certo? E se a gente for para o Código, por exemplo, se for um crime militar, se a gente for para o Código Penal Militar, uma concussão vai ter pode parecer que tem uma consequência pior para o cara, mas às vezes lá ele consegue a não exclusão dele imediata. E na lei de abuso de autoridade, ele sendo condenado aqui, o juiz, a gente vai ver, né, mais à frente, que ele já pode, né, de ofício, né, ordenar essa perda do posto, do cargo ou da função pública dele. Tá. Pessoal, ainda no artigo 1º, né, a gente já leu, esmiuçando, vedação ao crime de hermenêutica. Não precisem se ater ao termo, né, o termo técnico. Mas o que é a vedação ao crime de hermenêutica? O parágrafo 2º do artigo 1º, vocês lembram que eu dei o exemplo do policial que ele, por um erro de avaliação dos fatos, né, um erro na prática ali, na hora, no calor da emoção, ele não avalia muito bem, ele não tem clareza de avaliar e ele toma determinada medida prevista para um caso, só que depois ele percebe que a avaliação dele foi errônea, é a vedação ao crime de hermenêutica. O que isso quer dizer, pessoal? As divergências em virtude da interpretação do operador da lei, sem que haja indício de provas da ocorrência de um fato tipificado, não é considerado crime de abuso de autoridade. É o parágrafo 2º. Divergência na interpretação da lei ou avaliação dos fatos não configura abuso de autoridade. Vamos lá. Olhando a hora aqui para não... Pessoal, ação penal. Quando a gente começou a falar, né? Deixa eu aceitar mais alguém. Antes tarde do que mais tarde, viu, meu querido? Chega para cá, que nós já vamos dar uma questão de prova agora. De acordo com o artigo 3º, pessoal, todos os crimes da lei de abuso de autoridade, elas são de ação pública incondicionada. Ou seja, não depende de representação da vítima,
né? Não depende de manifestação de vontade da vítima, ação penal pública incondicionada, ok? Ok. Pessoal, entretanto, peraí, deixa eu voltar. Aposto que vocês já colaram, aposto, porque muda a tela aqui, parece que vocês têm leitura dinâmica, já lê tudo. Aí quando eu vou fazer uma pergunta, vocês já sabem, mas enfim. Pessoal, vocês acham que em alguma situação a gente pode ter um crime de abuso de autoridade, da lei de abuso de autoridade, sendo movimentado pelo particular numa ação privada? O que vocês acham? Meio estranho? Vocês acham que pode? Acho que pode. Vocês acham que Quando, pode? não tem quando tem um prazo de 6 meses, né? E aí pode ter a ação privada. Muito bom, hein? O que a gente está falando aqui, pessoal? Excelente, é isso aí. A gente está falando da inércia do poder público. Então, ele é de ação pública incondicionada, ou seja, não depende da vontade da vítima. Não interessa se ela quer, não, deixa isso para lá, ação pública incondicionada. Entretanto, pessoal, se essa vítima ela quer, né, ela quer a apuração do fato, ela deseja, né, a responsabilização dos autores, e ela percebe que o poder público, o MP, ele está inerte, ela pode movimentar a jurisdição, ok? A exceção, admitida a ação privada, ok, pessoal? Exceção. Se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar queixa, repudiar a queixa e oferecer uma denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, ele continua como fiscal, o MP, ainda que a ação seja privada e que ele não ofereça uma denúncia substitutiva, ok? Ele pode intervir em qualquer tempo, em qualquer termo do processo, fornecer elemento de prova, interpor recurso, ou seja, a ação privada não afasta o MP de apreciação, de fiscalização e de interposição de atos, ok? E se o querelante da ação privada for negligente agora, ele passar a ser negligente, perder prazo, não produzir prova, o MP pode retomar. Ou seja, pessoal, a ação é pública, o MP ficou inerte, o poder público ficou inerte, a parte falou, não aceito isso não, você tá doido. Sofri um abuso, né? Enfim, o policial cometeu um absurdo comigo, policial maldito, maldoso. Não, eu quero que ele seja responsabilizado. MP não achou que existiu crime. MP ficou inerte. Ele avaliou, às vezes ele nem avaliou, enfim. Ou ele avaliou e não se manifestou, né? Na verdade. A parte vai interpor uma queixa, né? Essa queixa, ela pode ser avaliada pelo MP. Se ele achar que ela está fraca, ele pode aditar essa queixa. Se ele achar que está muito ruim, mas, velho, tá certo, isso aqui realmente... Ele pode repudiar essa queixa e oferecer uma denúncia substitutiva. Ele pode só deixar essa queixa prosseguir e ficar atuando como fiscal, de olho ali, certo? Até aí tudo bem? Vamos para o nosso quadro. MP tem um prazo previsto na lei para o ajuizamento da ação penal pública, artigo 46 do CPP, 6 meses. Se o MP não oferece a denúncia nesse prazo, será facultado ao ofendido, a vítima, né, aquela vítima primária, oferecer ação penal em nome próprio. Neste caso, o ofendido apresenta uma queixa crime substitutivo, supletivo da denúncia. Ok, pessoal? Tranquilo? Deixa eu ver se alguém falou. Tem um chat aqui. Ok. Deixa eu fechar isso aqui. Vamos lá. Ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses, contado da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Então, pessoal, esgotou o prazo de oferecimento da denúncia, começa a contar o nosso prazo. 6 meses, ok? Prazo para oferecimento da denúncia. Pessoal, não vou gastar neurônio de vocês aqui, porque prova. Vocês querem saber de prova, né? Eu já fui concurseiro,
e no curso vocês vão ser a mesma coisa, só prova, prova. Pessoal, não vamos nos ater ao prazo da denúncia aqui, porque na prova isso vai vir claro, entende? Ocorreu um fato, decorrido o prazo de oferecimento da denúncia, esgotado o prazo de oferecimento da denúncia, a parte tem 6 meses, a parte pode oferecer queixa, ela não pode, a queixa pode ser editada. Então, né, em se falando de lei de abuso de autoridade, ele não vai cobrar prazo de oferecimento da denúncia. Eu trouxe aqui para conhecimento de vocês, ok? Pessoal, tá dando a nossa hora, né? Programei a aula para 50 minutos, passamos um pouquinho. Questão diz que nós já trabalhamos principalmente artigo 1º, 2º, 3º, trabalhamos, né? Deixa eu abrir minha lei aqui. Trabalhamos artigo 1º, parágrafo 1º e 2º, trabalhamos artigo 2º, sujeitos do crime, e trabalhamos artigo 3º, ação penal. Então, nós trabalhamos capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 da Lei de Abuso de Autoridade. Para não ficar muito extenso e para mostrar que vocês já são peritos, né, nessa parte inicial da Lei de Abuso de Autoridade, da parte geral, questãozinha de prova. Pessoal, Lei de Abuso de Autoridade eu acho interessante, eu quis trazer porque é lei nova, né? Tem tudo a ver com nossa atuação, com nossa função. Então, eu acho que é muito plausível, de dentro de legislação extravagante, cair uma questãozinha de lei de abuso de autoridade. E essa parte geral, pessoal, essa parte inicial, ela é muito importante, né? É muito fácil de fazer questão. E questão nossa vai vir nesse estilo aqui, ó. É uma banca da Polícia Militar, Mato Grosso, né, de 2021. Entretanto, é prova para sargento, pessoal. Beleza? Vamos lá. Eu vou dar para vocês agora 8h14. Eu tenho certeza que vocês já leram e releram isso aí. Não escutaram uma palavra do que eu disse aqui. Vocês já leram a questão, muita gente já até respondeu. Vou dar 2 minutos. Dê uma lidinha. Vê o que vocês acham dessa questão. Quem já souber, já quiser mandar no chat, sem colar da resposta anterior, manda aí. A hora de errar é agora. Vamos trabalhar isso aqui. Letra D. Dezona, dezona, dezona. Vamos ver. Deixa eu ler também, porque senão daqui a pouco eu... Vou deixar aqui meu chat. Tendo em vista as exposições. Ok. Mais um tempinho para vocês. Ok. Deixa eu abrir o chat. Volta. Desculpem. O senhor poderia dar um exemplo de divergência na interpretação da lei? Ok, vamos lá. Vamos resolver a questão, vamos falando alternativa por alternativa e eu tento entrar mais nessa questão de divergência na interpretação da lei, ou avaliação de fatos, ok? Pessoal, o pessoal ainda está respondendo. Estou tentando ver as respostas do chat aqui, as respostas de cima. Aí, velho, vocês estão perito nisso e eu tô atrapalhando. Depois de uma explicação maravilhosa dessa. Na polícia a gente... Ô, pessoal, eu vou introduzir em vocês já vocabulário policial. Vocês já são polícia, ok? Vocês já vão se sentir polícia, Amém. vocês já são polícia e com assessoria Sonho Mike, não tem erro não. Então, vocês estão me gravetando, a gente usa isso aqui. Vocês estão me gravetando. Mas vamos lá. Mas obrigado pela parte. Pessoal, vamos lá para a questão? Liberar vocês para curtir essa quintinha. Vamos começar eu tenho certeza que os outros professores já estão trabalhando isso na cabeça de vocês, mas eu não posso deixar de falar com vocês coisas que podem tirar pontos dos concorrentes e vai tirar ponto deles, porque eles vão dormir nisso aqui e nós não vamos dormir. Palavra-chave de enunciado. Temos que nos ligar em palavra-chave de enunciado. Por quê, pessoal?
Às vezes vocês vão deparar com a questão de abuso de autoridade lá e falar, nossa, velho, eu revi essa aula de abuso de autoridade hoje, tá na mente, já vou na alternativa. Vocês vão ver lá uma alternativa muito boa, vão marcar e pular para a próxima, porque tempo é nota. Pessoal, vamos identificar a palavra-chave no enunciado. Isso, vocês acham que não? Eu já cansei de morrer de raiva por causa disso. De voar em correto, incorreto, exceto, somente, deverá. Então, essas palavras-chave, sempre que aparecer, eu vou enfatizar com vocês, ok? Tendo em vista as disposições gerais da Lei 13.869, de 2019, que define os crimes de abuso de autoridade, incorreto afirmar. Incorreto, palavra-chave. Então, vamos lá. Alternativa A. Constitui crime de abuso de autoridade a conduta praticada pelo agente público com finalidade específica. Opa, finalidade específica. Tem. De quê? Beneficiar a si mesmo ou a terceiro. Correto ou incorreto, pessoal? Correto. Correto, né? A gente viu que tem finalidades específicas, são 3. Vamos ver se aparece mais alguma coisa aqui. O agente público, servidor ou não, agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído, comete crime de abuso de autoridade. Pessoal, vai aparecer bem assim. Correto. Eles podem tirar o agente público que seja servidor ou o agente público, somente o agente público servidor ou somente o agente público no exercício de suas funções. Pode vir Tranquilo? assemelhado? Como é que é? Pode vir assemelhado? Como assim assemelhado? Me dê um exemplo aqui. Você fala de substituir alguma palavra aqui por assemelhado? Isso. Como no, acho que no CPM que tem. Assemelhado. Não, aqui não. Se Não. cair assemelhado aqui, vai dar margem. Ou o cara ele é servidor ou não, ele é agente público, ele não pode ser assemelhado a agente público. Ele é agente público, ok? Entretanto, Ok. ele pode ser servidor ou não, ele pode estar no exercício das suas funções ou não estar no exercício das suas funções, mas agindo a pretexto de exercê-las, ok? Ok. Abuso do poder que lhe tenha sido atribuído, comete crime de autoridade, de abuso de autoridade. Tranquilo? Ficou alguma dúvida nessa B, pessoal? Ficou alguma dúvida? Não? Não. Obrigado. C. Deixa eu ver no chat. Tem mais resposta aqui. Tem alguém falando. Surgiu um AE, surgiu um AD. Vamos lá. C. Constitui crime de abuso de autoridade a conduta praticada pelo agente público com a finalidade específica de prejudicar outra. Pessoal, tá certo? Tá Correto. certo. Não tá errado. O que tornaria essa alternativa errada, pessoal? Constitui crime de abuso de autoridade a conduta praticada pelo agente público somente com a finalidade de prejudicar outrem. Ou só será crime de abuso de autoridade se a conduta praticada pelo agente público tiver finalidade específica de prejudicar outrem. Entenderam a diferença? Não. Ela será crime de abuso de autoridade se praticada com finalidade específica de prejudicar outrem, se praticada com finalidade específica, que a gente viu na alternativa A, de beneficiar a si mesmo ou a terceiro. Quando cita, pessoal, só uma das situações, isso não torna a alternativa errada, apesar que ninguém, né, apontou a C, mas já trazendo isso para outras questões, citar uma das situações, por exemplo, comete crime de abuso de autoridade membros do Poder Legislativo. Ok. O que torna errado é restringir a somente membro do Poder Legislativo, restringir que somente essa finalidade específica de prejudicar o outro né, admitida para o crime de abuso de autoridade. Então, nisso que a gente tem, né, se ligar, ok? Então, constitui crime de abuso de autoridade, conduta praticada pelo agente público com finalidade específica de prejudicar o outro. Tá certo, tá previsto. Assim como a finalidade específica de beneficiar a si mesmo ou a terceiro, a finalidade específica de prejudicar o outro. Tem mais, pessoal? Tem mais finalidade específica? Deixa eu ver se... Já que nós estamos falando de
de finalidade específica, vamos para E. Constitui crime de abuso de autoridade a conduta praticada pelo agente público por mero capricho ou satisfação pessoal. Correto. Correto? Mero Sim. capricho ou satisfação pessoal. A gente viu que tá ipsilíteres, né, pessoal? Mero capricho ou satisfação pessoal é, né, dolo específico, é finalidade, né, que pode levar ao cometimento de algum crime da lei de abuso de autoridade. Tranquilo? Vou para D, e quem ficou na dúvida aí, se alguém ficou na dúvida da E, me aborde aqui para a gente tirar a dúvida. D. A divergência na interpretação de lei ou avaliação de fatos e provas pode configurar abuso de autoridade. Pessoal, na prova vai cair dessa forma. Vocês viram que só faltou o não aí, né? Não configurará abuso de autoridade. Aí ele falou que pode configurar. Pessoal, se for somente a divergência na interpretação da lei e avaliação de fatos, se for só isso, isso não pode configurar abuso de autoridade. Ok? Ok. Vamos. Quer ver? Eu vou ler para vocês. Artigo 1º, parágrafo 2º. A divergência na interpretação de lei ou avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Agora vamos lá para as dúvidas. Teve dúvida na D e na E. Agente público ou servidor público são a mesma coisa? Sim. O servidor público, ele é um agente público. Ele é uma espécie de agente público. Entretanto, agente público abrange Pessoal, estou respondendo porque eu não li a pergunta para vocês, às vezes vocês não estão com o chat aberto. Teve a seguinte pergunta no chat. Agente público ou servidor público são a mesma coisa? Agente público e servidor público são a mesma coisa. Servidor público está dentro de agente público, ok? Entretanto, o servidor público é um dos agentes públicos. Vocês lembram que o mesário, ele é um agente público naquele momento? Um voluntário, ele é um agente público? Um ad hoc, ó, tem alguém na sala de espera. Vamos admitir da sala de espera antes tarde do que nunca, né? Vocês lembram disso? Então, o Sim. servidor público, ele é um agente público, mas agente público, pessoal, uma infinidade. Vou voltar para vocês aqui, já que deu dúvida, em quem são nos agentes públicos. Olha. Agente público. Quem é o agente público? Pessoal, Professor, pois não. a prova sempre irá especificar que são agentes públicos ou vai colocar qualquer pessoa, no caso? Pessoal, a prova que a gente espera para o CFSD, ela não vai deixar dúvida. Ela não vai deixar dúvida. Dificilmente ela vai só citar assim, vai dar o exemplo e falar, o mesário, narrar o tipo, entendeu? Para deixar que a gente interprete se o mesário, naquela situação, ele era um agente público ou não. Quando a gente falar de CFO, a gente vai mudar a dinâmica. Mas em termos de CFSD, é um concurso que não é carreira jurídica, não é um concurso jurídico, vocês têm que saber a lei, e não especificidades assim tão fundas. Ele vai citar, e tal pessoa na condição de agente público, tal pessoa, servidor público, exercendo a função pública. Ele vai citar isso, entende? Porque senão ele pode dar margem. E não foge, né, do objeto do nosso concurso. Ficou claro? Correto. Nós vamos ver, à medida que a gente for vendo questões, né, vocês vão perceber isso muito claramente. Reputa-se agente público para os efeitos dessa lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, agente contratado, a gente tem policiais penais contratados, né? Qualquer outra forma de investidura ou vínculo, o ad hoc, mandato, cargo, emprego, função e órgão ou entidade abrangidos pelo caput. A gente já falou, né? Nós nos debruçamos bem
sobre o agente que, mesmo não estando no exercício da função, ele age invocando a autoridade dele de agente, ele age sob a égide, né, da função dele, ele se identifica como um agente, ele toma medidas de agente, ele age invocando a autoridade do cargo da função dele. E o que eu quero falar para vocês, para ficar bem claro, é essa lâmina aqui, ó. Todas as formas de vínculo a gente pode ser com a administração pública. Por exemplo, servidores públicos, aí, é uma espécie do gênero, uma espécie do gênero agente público. Servidor público, empregado público, por exemplo, empregado público, me dê um exemplo aí, pessoal, de empregado público. Empregado de uma estatal, né? Um contratado, militares, servidores temporários, comissionados, os cargos em comissão, né? As funções de confiança aí dos parlamentares, enfim, estagiários, voluntários, mesários. Fato é que a questão ela vai nos deixar claro, ok, pessoal? O que eu acho que é mais, como ela vai deixar claro, o que eu acho que é mais fácil de cair na questão é falar que o cara não estava, ele é um agente público, mas ele não estava no exercício da função, ele estava no dia de folga, entendeu? Mas ele agiu, né, sob a égide, ele agiu, né, avocando, ele se identificou como um agente público para agir, ainda que de folga. Então, eu acho que é mais plausível de cair uma pegadinha nesse sentido. Agora, jogar um cara lá para a gente tentar. Caraca, velho, será que esse cara aí tá na função de agente? Dificilmente. Ok, pessoal? Deixa eu ver, nova dúvida aqui. Qualquer agente público, servidor ou não. É isso aí. É específico na lei. Professor, Pois não. você trabalhou hoje o artigo do 1 até o O 3. até o 3. Isso, Eles são os isso. mais relevantes, porque são 45 ao todo, né? É isso aí. Pessoal, Abuso de autoridade. é isso aí. A lei de abuso de autoridade, a partir do 10, se eu não me engano. Quer ver? O nono. Parte para a parte Dos crimes das especial, penas. né? Os crimes e penas. Essa parte é pura leitura, porque não tem que interpretar, né? Por exemplo, artigo 15. Constranger a depor sob ameaça de prisão pessoa que, em razão de função, profissão, deve guardar segredo. Não tem que destrinchar isso. É o tipo penal. A gente vai ler, vai fazer cada um deles, mas não é uma parte que exige interpretação. Deixa eu admitir mais alguém aqui. Não é uma parte que exige interpretação, não é uma parte que pode surgir uma pegadinha, entendeu? É bem mais tranquilo a parte especial. A parte geral, ela demanda uma atenção maior da gente, porque ele pode dar um tipo penal lá, mas se a gente não identificar que é um agente, ou se ele põe fora dessa circunstância que a gente falou, a gente não consegue avançar na questão, entende? Então, eu entendi sua questão, fala assim, putz, nós vimos 3 artigos, né? Mas nós vimos já a metade da parte geral da lei de abuso de autoridade, entende? Então, a parte especial, ela corre mais, assim, mais fácil, exige menos interpretação, menos explicação, tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. Pessoal, qual que é a dúvida que vocês ficaram entre D e E? Alguém tinha ficado. Deixa eu ver se eu acho. Eu acho que foi a divergência da interpretação de lei que o pessoal pediu, que eu vi uma menina falando. Divergência. Boa. Vamos trabalhar isso. Divergência. Deixa eu aceitar mais alguém. Divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas pode configurar abuso de autoridade. Pessoal, divergência em interpretação de lei ou avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Por exemplo, vamos para a prática. Vou pegar um tipo aqui. Divergência de interpretação de lei. O que é isso, pessoal? É eu interpretar o fato como abuso. Por exemplo, o delegado. O delegado se deparou com um fato,
eu vou mudar o exemplo, que primeiro eu dei o exemplo do policial militar, né, que ele agiu em serviço, em razão da função dele, prendeu, ele achou que era um crime de menor potencial ofensivo, levou para um lugar, né, deu um tratamento, entretanto era um crime comum, ele deveria ter levado para a delegacia normal e não para o juizado. Uma divergência ali, ele interpretou, né, é uma interpretação legal, ou se não for legal, de fato ali, ele achou que aquele fato não configuraria um crime para ser levado para a central de flagrantes. Ele achou que era para o juizado, entende? Deixa eu mudar meu exemplo. Vamos partir para a polícia judiciária. Delegado. Delegado, ele fez um inquérito, né? E pediu preventiva do cara. Ele fez um inquérito, pediu preventiva, assessorou que é lei de abuso de autoridade, que deveria perder, né, o posto, a função. Entretanto, essa avaliação dele não prosperou. Essa avaliação dele foi equivocada. Então, essa avaliação dos fatos que ele deu, pedindo uma pena maior, né, submetendo a um trâmite diferente, essa mera avaliação dos fatos, né, das provas, da lei, isso não configura abuso de autoridade. Ainda que ele peça uma prisão preventiva, ainda que ele, enfim, ele tome alguma medida pautada na lei de abuso de autoridade, ou ainda que ele tome alguma medida pautada em lei mais grave, por exemplo, ele acha que, para ficar mais claro, é uma contravenção. É uma contravenção. Ele acha que é um crime. E ele não põe o cara em liberdade, ele não relaxa, ele, né? Ele segura o cara, vai comunicar ao juiz, ao judiciário. O judiciário vai ver e falar, velho, isso aqui não é crime, isso aqui é contravenção, põe esse cara na rua. Então, se não for flagrante, né? Se for com base em uma interpretação dos fatos ali diferente, divergência de interpretação, pessoal, divergência. Não está falando de uma coisa clara, por exemplo, né? É um homicídio. Tem dolo, a vítima morreu. Não há que se falar em crime de menor potencial ofensivo, por exemplo. O que a lei fala é de divergência. Um interpreta de um jeito, o outro interpreta de outro. Se não for uma coisa manifestamente ilegal, né? Se ele não agiu manifestamente contra a lei, essas divergências aí que são plausíveis, ele não tem que se preocupar com isso quanto a abuso de autoridade. Ficou mais claro? Vocês querem que trabalhe algum exemplo nosso de polícia militar? Para ver se clareia? Quem estava com dúvida? Deixa eu ver no chat. Tranquilo. Ficou? Sim. E pessoal, constitui crime de abuso de autoridade conduta praticada pelo agente público por mero capricho ou satisfação pessoal. Se a conduta dele se amolda em algum tipo penal, né, e ele praticou isso por mero capricho, caracteriza abuso de autoridade. Tranquilo, pessoal? O que vocês vão ver na parte especial é que algumas coisas, se não tem essa finalidade específica, por exemplo, nós, militares, a gente faz inquérito policial militar, o tenente ele é presidente de inquérito policial militar. Se, por exemplo, ele extrapola o prazo, se ele extrapola o prazo do inquérito, sem essas finalidades específicas, sem finalidade de causar prejuízo a alguém, de beneficiar alguém, ou por mero capricho ou satisfação pessoal, não há que se... E, por exemplo, foi por uma situação alheia, por uma situação de pandemia que ele não conseguiu ouvir as pessoas, ele não achou, enfim, ele extrapolou o prazo e não tem essa finalidade específica, não há que se falar em crime de abuso de autoridade. Entretanto, se ele extrapola o prazo daquele inquérito policial militar, por mero capricho, por satisfação pessoal, não vou extrapolar esse trem aqui, porque enquanto eu tiver com esse inquérito aqui, o pessoal não vai me dar outro inquérito para fazer. Isso não acontece, viu, pessoal? Mas caso ele pense isso, a lei de abuso de autoridade já, né, já entra. já fala com ele, irmão, dá um jeito de entregar isso logo aí, que senão você vai tomar no lombo. Ok, pessoal? Mas eu tô brincando com vocês porque que dá vontade de dar, né, pessoal? Porque, olha só, vocês vão estar lá na função. Vocês têm todas as funções operacionais e ainda recebem as funções administrativas, né? Quando sargento, quando oficial.
Então, às vezes, o cara, para empurrar com a barriga ali, para não receber outro procedimento administrativo, ele fala, ah, não, velho, eu vou enrolar isso aqui e vou deixar arder, porque eu já estou com estou agarrado. Então, se fica configurado que isso foi um mero capricho, ou para satisfação pessoal dele, ou para benefício de alguém, para que o prazo, né, prescricional fosse atingido, ele configura, né, crime de abuso de autoridade. Ok? Ok. Professor, dúvida aqui, ó. Professor, eles podem vir a confundir 3.869 com lei de tortura? Tipo, duas matérias em uma questão? Pessoal, no nosso nível de prova, não vai ficar... A tortura também, ela tem o dolo específico dela. E, com certeza, eles trarão as palavras-chave do dolo específico. Por exemplo, submeter alguém a um transtorno a fim de obter confissão. Entendeu? Aí nós estamos falando de tortura. Ou por castigo físico. Ele vai trazer essa palavra-chave que vai nos jogar ou na lei de tortura, ou vai trazer essa palavra-chave mero capricho ou satisfação pessoal, para jogar no abuso de autoridade, e junto com o tipo. Então, ele não vai deixar, ele pode trazer, sim, um caso e perguntar se está na lei de tortura ou lei de abuso de autoridade. Ele pode sim, né? Misturar isso tudo e pedir para a gente identificar. O que ele não vai fazer é deixar interpretativo para a gente, entende? Ele não vai deixar interpretativo. O avaliador não vai deixar. Ele vai trazer palavra-chave. Ou o dolo específico, né? De capricho, satisfação pessoal, de beneficiar, e o tipo, né? E às vezes o próprio tipo, pessoal, ele já vai eliminar, né? A gente vai ver a parte especial e na tortura, né? Constranger alguém a castigo físico ou a sofrimento psicológico com o fim de obter confissão, com o fim de castigo pessoal, enfim. E isso vai ficar bem claro e a gente vai conseguir se separar. Tranquilo? Bacana, top. Professor, Oi. em exemplo, 3 policiais, apenas um com dolo direto em cometer o crime de abuso de autoridade. Existe coautoria para os demais? Ou os 3 cometem crime de autoridade, ou somente um? Pois é, vamos lá. Um tem dolo específico, certo? Sim, O que que a gente vai entrar? Nós vamos entrar na figura do garante. Você já viu o garantidor? já ouvi Não. falar. Pois é. O que que é o garantidor? O que que é o garantidor? Ele tem o dever de garantir, né? Por exemplo, o policial, ele é um garantidor. O pai, ele é um garantidor. Ele tem o dever de zelar pelo direito daquela pessoa ali. Quando o garantidor, isso é parte de penal, penal geral. Quando o garantidor, ele se omite, ele não responde pela omissão, mas ele responde como se ele estivesse cometendo aquele crime. Entendeu? Por exemplo, Entendi. o policial, que ele vê um crime de homicídio acontecer, ele é garantidor, ele tem o dever de agir. Ele se omite, ele não responde pela omissão, ele responde pela comissão. São os crimes comissivos por omissão. É parte geral, assim, né? Que eu não acho que cai na nossa prova nesse nível de profundidade, mas aí é a figura do garantidor. Tranquilo? Entendi. Obrigada. Nada. Pessoal, mais alguma dúvida? A questão, então, aqui, para você ter mais facilidade, é mais decorar. O parágrafo primeiro, segundo, né? Do artigo 1º. Desse lado seu esquerdo. Pessoal, Tem algum? tem um Não, né? microfone aberto aqui, deixa eu ajudar aqui, eu mesmo fecho. Não. Participantes. Eu não. Mudo. Vamos lá. Quem fez a pergunta agora é porque eu fechei de todo mundo. Aí pode ativar seu microfone e fazer a pergunta, por favor. Você entender 90% da questão de abuso é decorando o primeiro parágrafo, esse primeiro e segundo do artigo 1º, e já vai entender Então, 80% praticamente, você decorando esses dois.
A parte geral, sempre, sempre. A parte geral, ela é mais da metade. Por exemplo, vocês vão ter penal. Vocês vão ver que a parte geral é extensa. Vocês vão ter que entender se o fato é típico, se não é, se tem excludente de licitude, se tem legítima defesa, se não. A parte especial, que são os crimes, ela funciona muito mais fácil e ela depende da parte geral. Então, a gente tem que, por exemplo, na lei de abuso de autoridade, olha só, 40, salvo engano, 45? 45. 43 artigos. 43 artigos. A parte geral, ou seja, a lei penal ela é dividida em parte geral e parte especial. A parte geral, nós vimos praticamente a metade dela, o mais denso, até a ação penal. Capítulo 1, 2 e 3. Depois tem o capítulo 4, efeitos da condenação e penas restritivas de direito. Capítulo 5, sanções de natureza civil e administrativa. E capítulo 6, dos crimes e das penas, já é a parte especial. Então, nós vimos capítulo 1, 2 e 3. Para finalizar a parte geral, só falta 4 e 5. Entendeu? Então, é fundamental que a parte geral ela esteja, assim, mastigadinha. Mastigadinha. Decorado. Pô, decorada, assim, ainda que você não saiba recitar exatamente o artigo, mas quando cair na prova e você não vai saber, assim, decorado exatamente o artigo, mas quando cair na prova, que você vê lá, o agente público, somente o servidor público comete crime de abuso de autoridade, você já vai falar, porra, eu lembro que era agente público, servidor. Você não vai saber exatamente, entende? Só que a gente destrinchando isso, você vai ver que não era esse somente aqui, tá equivocado. Não é só o servidor público. Eu lembro que é agente público, eu lembro que envolvia o mesário. Então a gente tem que falar isso para isso ficar bem claro na cabeça de vocês, entende? Por exemplo, da ação penal. Vocês têm que saber que ela é pública e incondicionada, e pode cair lá falando que depende da representação da vítima, depende da queixa da vítima, e nunca poderá ser com a queixa da vítima. Vocês têm que entender, né? O que é uma ação penal pública, que nesse caso aqui, ela é incondicionada, mas que ela pode ocorrer privada, o MP vai continuar atuando, ok? Ok. E para eu acho que eu não matei sua dúvida, mas para trazer para a prática, para a gente esgotar, né? Por exemplo, se a gente aqui é só uma aula para vocês terem um pouco de contato, para vocês verem como que isso vai ser trabalhado, né? Questão, matéria, lei. E só que quando a gente entrar no curso, né, que a gente tiver na nossa plataforma, que a gente tiver com a aula programática, vocês vão saber exatamente, né, o que eu sei dessa ansiedade, vocês vão saber exatamente na aula até onde vocês vão, quantas aulas são para a lei de abuso de autoridade, por exemplo, entende? Até onde nós vamos em cada aula, aí vocês vão ver que a coisa vai fluir muito, muito fácil, muito dinâmica, e vocês conseguem acompanhar também para planejar estudos, e, enfim. Mas o que é importante, pessoal? Começar. Vamos começar. Se a gente não começa, a gente posterga. Se a gente não decide, né, e cai para dentro, isso não vai sair. E quando a gente decide, a coisa flui com uma facilidade muito maior do que a gente imagina. E, pessoal, a gente vai estar sempre à disposição, né? Nós vamos ter as aulas. Inclusive, deixa eu voltar na primeira lâmina, que eu já vou compartilhar com vocês meu contato, meu Insta, né? Tá aí, talvez alguém perdeu esse início. Meu e-mail, meu Instagram. Meu telefone não tá aí, mas eu vou disponibilizar meu WhatsApp para vocês. Se alguém quiser, pode anotar. Se ficou alguma dúvida, me chama no WhatsApp, me manda uma mensagem no Instagram, tira. Se ficar alguma dúvida na aula, pessoal, se você, enfim, a aula tá corrida,
ou você é extremamente tímido, não é o ideal. O ideal é que você tire sua dúvida aqui, porque provavelmente a sua dúvida é de mais alguém. E entre nós, pessoal, são 1.000 e tantas vagas, né? Quantas vagas são, pessoal, o CFSD? Você sabe? Eu acho que 2.000 Pois é, 2.000 está vagas. previsto, né? Sonho Mike, nós não temos concorrente aqui, beleza? Aqui a gente tem que se ajudar, são 2.000 vagas. Então, o concorrente nosso é a galera que está lá fora, beleza? Então, Beleza. tirem as dúvidas aqui, né? A gente cria um ambiente de foco, de estudo e de tirar dúvida. Entretanto, ficou uma dúvida aqui, passou, voou, na hora que você revisou, deu dúvida, vocês vão me ter o meu acesso, vocês vão ter meu contato, o meu e dos demais professores, dos mentores, e vamos junto, né, para nessa aprovação aí. Pessoal, e interessante, para finalizar, de estudo, é que, tirando a dúvida, a gente tocando nesse assunto de novo, ainda que muito mais rápido, muito mais en passant, a gente começa a jogar a curva do esquecimento para cima, né? Concurseiro adora falar de curva do esquecimento. Não sei se todo mundo já viu, é uma curva que fala que à medida que o tempo passa, né, a gente vai esquecendo gradualmente as coisas. E à medida que a gente retoma, ainda que num resumo rápido, ainda que numa pergunta, numa conversa rápida, a gente joga essa curva para cima. Pessoal, então meu e-mail tá aí, meu Instagram tá aí, meu WhatsApp, vou compartilhar com vocês. Deixa eu parar esse compartilhamento aqui, que eu quero ver vocês. Apesar que vocês não gostam de ligar a câmera de jeito, maneira. Não tem ninguém com a câmera ligada. Estou falando com um monte de letra aqui. Ligar agora. Aí, fala pessoal, aí ó, novos soldados da Polícia Militar. Amém, recebo. Vão para cima, amém. Bora. Pessoal, quem quiser anotar meu contato aí, pode anotar. 31 98712 3647. 31 98712 3647. Fechou? Podem mandar mensagem qualquer dia aí, qualquer horário. Eu sou noturno, trabalho no Tático Móvel da madrugada, então não tem hora não. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Não, tranquilo. Aguardo vocês na mentoria completa, né? Na plataforma, e vamos junto. Primeiro, vamos por passo. Aguardo vocês na plataforma, na mentoria, depois aguardo vocês na academia, né? Aí lá vai ser só técnica policial, comigo pelo menos, nós vamos cair para dentro, e depois no CFO, que vocês vão apaixonar com a carreira, não tem jeito, apaixona mesmo, é o normal. Fechou? Fechou. Pessoal, obrigado. Pessoal do Sonho Mike aí da mentoria, obrigado, né, pela oportunidade, parabéns pelo curso, pela mentoria que está sendo planejada, né, aceitei entrar nisso aí, caso prossiga, porque o planejamento, assim, tá incrível e vamos rumo à aprovação. Pessoal, aí, se quiser dar algum recado, falar alguma coisa para os meninos, à vontade, agradeço, pessoal, obrigado. Professor, só agradecer a sua presença. Muito obrigado a cada um dos nossos alunos que estão participando, os demais também que estão participando. E é isso, gente. Rumo à nossa farda. É isso aí. Amém. À disposição, senhores. Muito obrigado. Até mais, pessoal. Falou, valeu. É.